Olá pessoal, esse vídeo é sobre o modelo oficina. Lembrando que os modelos são apenas para que você possa verificar a qualidade da planilha e no que ela pode lhe auxiliar no seu dia a dia, no seu trabalho e na sua empresa. Mas todos os modelos são totalmente modificados, cada trabalho é personalizado de acordo com a necessidade do cliente. Vamos abrir aqui o arquivo então. Então ele abre assim para você, essa telinha aqui. Não vai aparecer para você o Excel, então não fica aparecendo nossas famosas tabelas do Excel com aquelas linhas e colunas e tudo mais. Não aparece nem para as pessoas que estão lhe acompanhando, não é mesmo? Então, por exemplo, se você tem um banco de dados de clientes devedores, não é bacana que a pessoa que está lhe acompanhando visualize os dados das outras pessoas. Então assim fica um programinha bem sigiloso, bem tranquilo de trabalhar e com uma carinha aí bem profissional para você trabalhar no seu dia a dia e que facilite aí a sua vida, o seu atendimento, a sua organização, que agilize o atendimento para o seu cliente também. E é essa telinha que ele fica aparecendo para você, que pode ser maior, menor, enfim, da forma que você definir, tá certo? Então aqui eu tenho o meu programinha que eu fiz de modelo para mostrar para vocês, o meu menu com alguns botõezinhos que eu vou demonstrar agora para vocês. Então, por exemplo, aqui no cadastro de clientes, para mim cadastrar um cliente novo no meu banco de dados, então vamos... Eu vou colocar aqui então os dados do meu cliente para que quando eu precisar eu tenha fácil acesso. Bem fácil, tranquilo no meu banco de dados. Eu vou salvar esse nosso cliente aqui então. Ele vai aparecer uma mensagenzinha aqui pra mim, ó, que foi salvo com sucesso. Esse cliente já se encontra no meu banco de dados. Se eu quiser procurar um cliente, eu vou digitar o nome, vou clicar em procurar, ele vai trazer pra mim todos os dados do meu cliente, vai trazer também alguns botões diferentes aqui pra mim, que é o alterar e o excluir. Então, se eu quiser alterar alguma coisa, por exemplo, esse meu cliente não tem mais esse telefone, mudou, é esse aqui. Tá certo? Vou alterar. A atualização foi salva com sucesso. Já mudou no meu banco de dados. Quando eu precisar novamente, ele vai trazer já atualizadinho para nós. Se eu quiser excluir esse meu cliente, então primeiro ele vai me dar uma caixinha de confirmação se eu realmente quero excluir. Porque às vezes você pode clicar aqui sem querer, esbarrar ali e acabar deletando dados importantes. Então, primeiro essa confirmação. Se eu confirmar realmente, ele vai excluir. Senão, ele simplesmente vai ignorar e vai continuar o meu cliente salvo lá no meu banco de dados. Aqui no cadastro de veículos, essa caixinha de listagem já vai trazer para mim todos os clientes que eu tenho dentro do meu banco de dados. Então, por exemplo, esse cliente aqui, se eu procurar, ele vai trazer o veículo para mim, vai trazer os outros botões também de alteração e de exclusão. E cancelar, que só limpa a tela para uma nova procura, ou simplesmente posso ir mudando aqui, ó, certo? Então, esse cliente que a gente cadastrou, não foi cadastrado ainda o veículo para ele. Vamos cadastrar aqui que ele tem um Gol, a placa do Gol é essa aqui. E vamos salvar. Quando eu procurar, então, esse cliente novamente, ele já vai trazer para mim os dados. Deixa eu ver, é muito rápido e bem simples de funcionar, tá certo? Vamos pro próximo aqui, para o meu cadastro de fornecedores nessa tela. Eu posso utilizar aqui para salvar um fornecedor novo, então eu coloco da mesma forma os dados do meu fornecedor e salvo, ele vai estar salvando para mim. Ou eu posso procurar então os meus fornecedores aqui, ele traz para mim os que eu já tenho salvo dentro do meu banco de dados. E vai carregar aqui para mim todas as informações que eu precisar.
Posso também alterar, excluir e manter o meu banco de dados sempre atualizado, sempre certinho. Aqui para registrar um orçamento e ordem de serviço. Então, quando eu selecionar aqui o meu cliente, ele já vai trazer para mim qual o veículo que esse meu cliente tem. Nesse caso, apenas um. É para esse veículo que eu vou fazer o trabalho. A data que o veículo está entrando na minha oficina ou a data que eu vou realizar o orçamento. E a data que eu prometi a entrega. Quem atendeu, a quilometragem que o veículo se encontrava e qual que era a descrição do problema. A verificar vazamento de óleo. Ok? Tenho aqui o checklist, se houver necessidade, para utilizar quais são os itens que está ficando dentro do veículo, qual é o estado dos pneus, qual a quantidade de combustível, para que fique tudo alinhadinho com o seu cliente e não tenha nenhum problema do cliente chegar no final do trabalho e reclamar que está faltando algum item dentro do seu veículo, está faltando combustível, enfim, fica tudo alinhadinho, certinho, combinado junto com o seu cliente. A minha mão de obra vai ser verificar o problema e consertar. Ok, vamos lá. Para isso eu vou cobrar R$120. Vou confirmar aqui. Então, por exemplo, se você tem vários atendentes na sua oficina e você quer fazer algo diferente, você quer fazer uma tela dessa para cada atendente, porque você quer saber quantos atendimentos cada um está realizando, quanto cada um tá tirando de valor, enfim, dá para fazer sim, tranquilamente. Então, quando você selecionar lá no botãozinho de registro de orçamento, em vez de ele abrir diretamente essa tela, ele pode abrir uma tela de senha e login, que cada um vai ter a sua telinha personalizada e vai salvar cada um com o seu nome lá no banco de dados para você fazer a sua pesquisa, a sua procura, que também dá para fazer dentro desse sisteminha e ficar bem organizado para você. Conforme o que você precisar, a gente vai montando, organizando para facilitar aí para o seu dia a dia. Tá certo? Então aqui eu tenho os meus códigos. Aqui o total geral ele já está trazendo para mim o valor da mão de obra que eu já confirmei. Vamos lá, então vamos incluir alguns dados aqui. Quando eu seleciono o código, ele já traz para mim a descrição e o valor unitário. Quando eu colocar a quantidade, ele já vai dar o valor total desse item que eu descrevi. Quando eu incluir esse item no orçamento, ele vai trazer para mim o total geral e quantos itens eu tenho no meu orçamento. O total geral é desse item dos itens que eu estou incluindo, junto com a soma da mão de obra que já está lá fazendo a soma junto no meu orçamento e os itens então que eu incluí. Vamos colocar mais um aqui, certo? Aí vamos incluir, ele vai mudando aqui então, total de itens, total de valores. Olha só, mas dentro do meu sistema, nossa, eu tenho muitas peças, eu tenho muita coisa. Eu não vou saber por código qual é qual. Não tem problema. Dá também pra gente fazer aqui a procura pela descrição. Procura a descrição, traz o código, quantidade, unidade e o total. Ah, mas eu quero fazer tudo manual. Quero colocar a descrição, o valor total. Não tem problema. Como eu já comentei, totalmente personalizado de acordo com a sua necessidade. Tá certo? Então aqui eu tenho esse item, vou colocar aqui só para demonstrar para vocês, que se eu incluir, ó, eu digitei aqui, mas eu não selecionei para ele incluir no orçamento, ele tá aqui. Eu vou clicar em salvar, ele vai me dar uma mensagem. Olha só, o último item que você descreveu, você não incluiu no orçamento. Você quer continuar esse item, ou seja, vai ser descartado, ou você não quer continuar e vai voltar lá para incluir? Isso apenas para demonstrar para você que dá para fazer o sistema funcionar redondinho para que nada fique pendente, nada fique faltando e tudo transcorra normalmente para fluir aí melhor para o seu negócio. Tá certo? Então eu vou continuar porque eu não vou incluir. Então meu orçamento foi salvo com sucesso. Esse item aqui mesmo eu descartei, não vou utilizar no meu orçamento.
Vamos verificar então lá nos orçamentos. Já voltamos aqui para ver a ordem de serviço. Aqui eu tenho os meus orçamentos que foram salvos. Eu fiz para esse cliente aqui. Ele vai trazer aqui os dados para mim: o valor total, a validade da minha proposta e os itens inclusos no meu orçamento. Essa validade da proposta funciona da seguinte forma: com quanto vale o seu orçamento? O meu orçamento é válido para 3 meses. Dentro do sistema, a gente já coloca a fórmula para ele calcular. Então, se eu coloquei lá que a data de entrada, ou a data que eu estou realizando o orçamento é tal, ele já vai calcular a data de validade do meu orçamento para 3 meses, a partir daquela data. Isso é interessante porque quando um cliente vir solicitar o seu orçamento, e você selecionar ele ali aqui na caixinha de listagem, ele já traz para você essa informação e você já verifica e já pode informar para ele: olha só, esse orçamento que eu fiz para você não vale mais, né? Temos que fazer um novo orçamento. Ou esse orçamento que eu fiz para você tá quase vencendo. Se você quiser realmente fazer o trabalho, nós com essa mesma proposta, a gente tem que dar agilidade no atendimento. Tá certo? Então, ele traz todos esses dados para você, bonitinho, rapidinho. Eu quero imprimir então esse meu orçamento para entregar para o meu cliente. Quando eu clicar em imprimir, ele vai selecionar todas essas informações e vai fazer a impressão. Ele não vai aparecer aqui para você na tela, porque ele não aparece o Excel. Mas abaixo do vídeo eu vou colocar uma foto demonstrando como sairia essa impressão. Então, vamos colocar aqui para imprimir. Ele apenas vai mandar a mensagem que foi encaminhado para a impressão. Ok? Mas, por exemplo, assim, ele vai ficar por quanto tempo no meu sistema? Olha só, se passar dos 3 meses, que é a validade, ele já vai excluir. Podemos fazer a exclusão automática do sistema. Ou, olha, eu não quero que seja excluído antes de 6 meses. Por mais que seja invalidado, mas se o meu cliente vir procurar, eu tenho um histórico ali. Tranquilo, a gente vai colocando ali, conforme for fechando as datas, ele vai excluindo do seu sistema para que não fique sobrecarregando de informações desnecessárias que você não vai mais utilizar. Tá certo? Quando eu clicar então para emitir uma ordem de serviço aqui desse orçamento, meu cliente veio ver e vai finalizar a ordem de serviço comigo. Então eu vou clicar aqui em emitir a ordem de serviço, ele vai fazer o mesmo esquema. Vai selecionar todos esses dados, vai imprimir e a folha da impressão, eu coloco a imagem para vocês também abaixo do vídeo para que vocês possam verificar como sairia essa impressão. Depois que ele realizar essa impressão, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses dados que estão salvos em orçamentos e vai modificar eles para ordem de serviço emitida. Ele já vai sair do seu registro de orçamentos e vai ficar no seu banco de dados de ordem de serviços realizados. Tá certo? Vamos sair daqui então e vamos voltar aqui, que eu falei para você que aqui também eu posso emitir uma ordem de serviço. Sim. Então, quando eu for registrar, vou fazer preencher todos os dados e vou incluir os itens aqui. Mas, em vez de salvar um orçamento, eu vou diretamente emitir uma ordem de serviço. Ou seja, eu não preciso salvar o orçamento. Se o meu cliente já vai fechar comigo, eu não preciso salvar o orçamento, depois voltar naquela tela, procurar o meu cliente e daí então emitir uma ordem de serviço. Eu faço diretamente nessa tela. Ele vai fazer a mesma coisa, vai imprimir a folha lá e vai salvar esses dados no banco de dados das ordens de serviços emitidas. Tá certo? Vamos sair então daqui e vamos verificar o nosso registro de contas. Eu tenho aqui duas situações. Eu tenho aqui primeiro para mim fazer um lançamento de contas e o segundo eu tenho as minhas verificações. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma cliente que ela fez uma ordem de serviço comigo, esse número aqui, para esse veículo, nessa data, com esse valor. Ela não vai me deixar pago, ela quer fazer isso em 2 parcelas. Então, eu vou salvar aqui
Ok, os dados já foram salvos, ela já se encontra no meu banco de dados de clientes devedores com as informações que eu preciso. E aqui eu tenho os meus clientes que estão me devendo. Então, se eu selecionar, por exemplo, esse cliente, ele vai trazer para mim que a ordem de serviço era 2, a data que eu realizei a ordem de serviço, o valor das minhas parcelas, ele fez em 4 vezes, os vencimentos, ele vai trazer para mim a situação, qual já está paga, as demais estão no prazo. Se passar da data de vencimento, ele vai me informar então aqui que ela está vencida. Se a data de vencimento for igual hoje, ele vai mostrar para mim vence hoje. Se você quiser então incluir um pacote de juros, também é tranquilo, conforme vai passando as datas aqui, ele vai calculando o juro e mudando o valor da parcela aqui, ok? Se o meu cliente veio fazer um pagamento hoje, eu vou incluir aqui o pagamento dele e vou salvar. Tá? Já vai ficar, a próxima vez que eu vim selecionar ele, aqui já vai aparecer como pago. Ele já me pagou as 2 parcelas, faltam as 2 seguintes. Ok, vamos sair. Aqui minha contabilidade. Eu fiz bem simples, mas para que vocês possam visualizar mais ou menos o que dá para fazer, eu coloquei aqui então as minhas saídas de valores e as minhas entradas, ok? Aqui eu tenho os meus relatórios do mês, por enquanto eu só tenho desse mês, eu comecei com o programa nesse mês. Ele vai trazer para mim algumas descrições aqui na telinha, um rascunho, caso eu precise verificar alguma coisa simples. E se eu quero visualizar os detalhes, ele vai abrir então para mim essa tela. Só vou aumentar aqui para a gente ver melhor. Essa telinha do Excel para mim. Então, conforme você for fazendo os seus lançamentos ali de saída e entrada e salvando, ele vai salvando aqui conforme a descrição, conforme o mês, e vai dando os resultados para você na sequência, aparecendo para você conforme a sua necessidade. Tá certo? Se eu clicar aqui em voltar, ele vai voltar para o nosso programinha. Ok? Então, é isso que eu tinha para mostrar para vocês desse modelo. Se você precisa para o seu trabalho, na sua empresa, algum modelo parecido com esse, não deixe de entrar em contato para verificar orçamentos. Eu terei o maior prazer em ajudá-los, o maior prazer em atendê-los e ajudar aí a facilitar o seu dia a dia, a organizar a sua empresa e o seu atendimento com os seus clientes. Tá certo? Um abraço e até a próxima!